psicóloga, psicoterapeuta, sem saber isso, sua triagem no atendimento pós-parto pode ficar incompleta. Quem aqui quer se sentir segura para receber na clínica uma mulher no pós-parto? Mas eu quero fazer uma distinção do que, para mim, enquanto psicóloga perinatal, eu trabalho como o que é puerpério e o que é pós-parto. Então, vamos lá, gente. O puerpério, ele está muito mais relacionado às questões biológicas, tá? Então, o puerpério, ele vai levar cerca de 45 dias, né? Desde o nascimento do bebê até uns 45 dias, que é a reorganização do organismo da mulher, tá? Então, os hormônios, inclusive os próprios órgãos, né? Que vão dando espaço aí para o crescimento do bebê. Então, a mulher voltar, né? A ovular, né? Voltar a menstruar, a voltar a ter o seu período fértil. Então, assim, isso seria o puerpério, essa reorganização do organismo. Agora, eu entendo que o psicólogo perinatal precisa saber, sim, o que é o puerpério, que eu acabei de dizer, mas mais do que isso, ele precisa saber sobre o pós-parto. E o pós-parto, diferente do puerpério, ele não tem esse tempo curto, tá? De cerca de 45 dias para a adaptação do organismo. O pós-parto, ele vai de 2 a 3 anos. Então, nós psicólogos, nós psicoterapeutas, nós profissionais da saúde mental, vamos compreender este período como pós-parto e vai levar de 2 e às vezes até 3 anos. E o que isso significa, Rafa? Que é diferente a reorganização psicológica da reorganização orgânica do corpo, tá? O corpo, ele precisa de algumas semanas, meses ali para se reorganizar ao estado pré-gravídico, como que era o organismo antes da gestação. Já o psicológico, a gente vai se reorganizar, mas sabendo que não vai ser possível voltar para uma reorganização psicológica anterior à gestação. E por que não é possível? Porque a gente é ser humano e a gente se desenvolve. E uma vez que a gente aprende uma situação, é uma situação nova, não tem mais como eu desaprender, a não ser que eu tiver alguma doença neurológica degenerativa, tá? Então, assim, não sendo assim, a gente sempre vai se desenvolvendo. Lembra que a gente aprendeu lá em Psicologia do Desenvolvimento? Que desenvolvimento é da fecundação à morte, porque a gente sempre vai estar aprendendo, então não vai existir essa adaptação no sentido psicológico, dizer, vai voltar ao estado pré-gravídico. Não, porque ela aprendeu muitas habilidades, né? Quem já não viu aqueles memes das mulheres que seguram o bebê, atende o telefone, cozinha com o pé e não sei o que com a boca, né? Então, assim, ela aprende habilidades motoras que antes ela não tinha. Né? Então, muitas mulheres, depois que se tornam mães, elas dizem assim, nossa, eu só tinha habilidade motora com a mão direita, né? Hoje eu já sou ambidestra, eu já tenho habilidades motoras com as duas mãos, porque uma mão segurando o bebê, a outra tendo que fazer as outras atividades e por aí vai. Então, não tem mais como desaprender. Mas o fato é que 45 dias é muito pouco para uma mulher se adaptar à maternidade, né? Ser mãe de um bebê recém-nascido é diferente de ser mãe de um bebê de 6 meses, que é diferente de ser mãe de bebê de 1 ano, que é diferente de ser mãe de bebê de 2 anos. Então vai existir muita coisa aí, né? Tem licença maternidade, tem relação conjugal, tem a vida sexual, tem as questões do corpo, né? Então são muitas as questões, muitos os medos, muitos os conflitos que vão acontecer no pós-parto. Então não é um pós-parto, ele não tem 45 dias, é o puerpério, tá? O pós-parto, ele vai de 2 a 3 anos, porque tem muita coisa aí para se reorganizar, se adaptar. Então, quando a gente fala que o psicólogo perinatal trabalha com as questões ao entorno do nascimento, entorno, natal, nascimento, perinatal, então a gente vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto. E quando a gente, então, vai trabalhar com esse pós-parto, não é aquele pós-parto dos primeiros dias, tá bom? Então, é esse pós-parto mesmo, que vai de 2 a 3 anos. Então, a gente pode receber mulheres que já tiveram seu bebê há 1 ano na clínica perinatal com queixas
que nós vamos lidar ali, ok? Então, essas mulheres, gente, eu tô falando aqui de mulheres, mas os homens também, né? Para eles também o puerpério, pós-parto, pode ter muitos conflitos, muitas dificuldades, e nós precisamos olhar para os homens também. Só que hoje a minha conversa aqui não vai ser a respeito dos homens, tá bom? Vai ser mais a respeito do pós-parto em relação ao feminino mesmo. Então, as mulheres, elas vão aprender a como cuidar do bebê no pós-parto. A maioria hoje, assim, das mulheres estão tendo de 1 a 2 filhos, tá? Diferente de antigamente, que a gente tinha 10 filhos, 12, 15 filhos, né? Da década de 80, que se tinha de 3 a 4 filhos. Hoje as mulheres estão aí numa média de 2 até 1 filho. Então, tem aumentado também a idade que a mulher se torna mãe, tá? Então, cada vez mais tarde, as mulheres estão passando a se tornar mães, tendo uma boa aumento do número de mulheres que estão tendo filhos pela primeira vez após os 30 anos. Como aqui a gente está falando com a maioria de psicólogos da clínica, a maioria de profissionais da psicoterapia, tá? Eu sei que existem os profissionais também que estão assistindo aqui, que são das unidades básicas de saúde, né? Esses espaços todos. Mas como a maioria aqui, né, tá trabalhando com a clínica particular, é importante a gente saber sobre isso, porque muitas mulheres estão deixando para ter os seus bebês acima de 30 anos, que são as mulheres que têm recurso financeiro, que elas foram fazer faculdade primeiro, ter um emprego, se estabilizar para depois, né, ir em direção à maternidade. Então, é extremamente importante a gente saber que muitas mulheres só estão tendo contato com o primeiro bebê após os 30, 35 anos de idade, tá? Claro que elas já viram bebês na vida delas, às vezes até seguraram, mas cuidar de um bebê tem sido para uma boa parte dessas mulheres após os 30 anos de idade, e é do seu próprio bebê, né? Não é de um sobrinho, que às vezes nem tem irmão, cunhado, essas coisas, né, para compartilhar. Então, na maioria das vezes, né, ela vai ter que aprender ali na raça, tá? Nunca trocou uma fralda, a primeira fralda que ela vai trocar vai ser do filho dela, né? Nunca deu um banho no bebê, a primeira vez que ela vai dar banho no bebê é no filho dela, tá? Então, a gente tem aí uma necessidade, né, de estar falando com essas mulheres no pós-parto a respeito destas questões, tá? Principalmente porque a gente fantasia muito a respeito do pós-parto. O pós-parto é um momento ainda muito fantasiado e muito romantizado, a ponto de mulheres falarem, né, pra gente na clínica: eu não sabia que era assim, estou me sentindo traída pela minha família, né? As mulheres da minha família, ninguém falou que seria assim o pós-parto. Por quê? A gente imagina que é tudo simples, que vai ser tudo legal. Ai, o bebê em casa, que legal, né? O bebê vai dormir, eu sei que ele vai acordar uma hora ou outra, né? Eu vou amamentar. Só que as frustrações vão acontecer no pós-parto também, né? Então, a gente é colocado de frente com a maternidade real, né? E a maternidade real é uma maternidade de aprendizagem, não é uma maternidade de instinto materno, né? Como a ideia de instinto materno é muito forte na sociedade, as pessoas acham que o bebê vai nascer e as coisas vão acontecer por instinto, né? Como existe o instinto materno, então elas vão vir de forma natural, como se fosse dado. Eu vou saber, né, cuidar do bebê de forma natural, mas não é. Nós somos animais que vivemos em uma cultura, e a nossa cultura faz com que a gente tenha que aprender, tá? Então, a gente vai levar o bebê para tomar banho no chuveiro, na banheirinha. Isso é cultural, foi desenvolvido pelo homem, né? Recentemente, inclusive, né? A gente não tinha banheirinha para bebê séculos atrás. Então, assim, a gente tem que saber cuidar do bebê de acordo com a nossa cultura, inclusive. A nossa cultura agora é de fralda descartável, não existia fralda descartável, tá? Então, saber como troca uma fralda, como que limpa um bebê,
Como que se pega para colocar para amamentação? Gente, a amamentação não é instintiva. Eu não simplesmente coloco o bebê da forma certinha. Não, eu preciso aprender como que fica a boquinha do bebê, como que deve ser a pega, como que deve ser a amamentação, primeiro de um peito, depois no outro. Nada disso é instintivo, é aprendido. A gente precisa de orientação, tá? Então, o fato é que sim, o pós-parto ele pode ser muito mais estressor do que a gente imagina, porque a fantasia é que ele vai ser lindo e maravilhoso, mas quando a gente se depara com a maternidade real, aí então vem as frustrações, né? Então, a maternidade real, ela é cheia de frustrações, tá? E a gente precisa trabalhar com essas questões desde a gestação com a nossa cliente. Mas, Rafaela, o pós-parto não é um momento só de alegria, porque a mãe, né, está já com o bebê, então não seria um momento só de alegria? Olha só, nem sempre o pós-parto é um momento só de alegria, é um momento também de alegria, tá? Também de alegria. Você vê a carinha do bebê, sentir o cheirinho do bebê, dá graças a Deus que o bebê tá vivo. Então, todas essas coisas são importantes e traz, sim, alegria e satisfação. Mas é muito comum eu escutar na clínica, né? Hoje eu atendi muito na clínica, mas hoje eu não atendo mais e acabo supervisionando casos, tá? Então, as minhas alunas também trazem os casos. Então, é muito comum na clínica a gente ouvir o discurso de que essas mulheres, no pós-parto, elas se sentem traídas. Elas se sentem traídas. Elas falam assim: minha mãe não falou nada, minha irmã que já teve bebê não falou nada, a minha amiga, não sei lá das quantas, que podia ter me falado, não, né? Ninguém me falou que ia ser assim. Eu não sabia que ia ser assim. Tão difícil o pós-parto. Eu sabia que seria difícil. Isso eu sabia, não tá, mas eu não sabia que seria tão difícil assim. Tá? Então, é um ponto importante a gente poder trabalhar com essas questões desde a gestação, para que a gente possa ter um pós-parto mais leve, né? No sentido de menos romantizado, tá? Para que a gente possa ter mais dados de realidade e diminuir o estresse, diminuir, então, as chances de, no pós-parto, essa mulher vir apresentar conflitos e sofrimentos psíquicos significativos.